Está gravando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é a nossa aula 18, salvo engano. Vamos falar sobre agentes públicos. Eu já avisei para vocês para se prepararem, virem com uma boa dose de boa vontade, porque a matéria é complicada. Mas antes de começar, houve um pedido de resposta de uma dúvida sobre trabalho avaliativo. E a gente resolveu gravar para deixar registrado caso algum aluno queira retomar aqui a pergunta. Pois não, Beatriz? Então, professor, quando eu fui fazer a pesquisa das decisões, a maioria dos casos que eu encontrei eram agravos internos no recurso especial, porque a maioria das decisões do recurso especial em si eram decisões monocráticas. Eu fiquei na dúvida se seriam aceitas essas decisões do agravo interno ou até as monocráticas, ou se eu teria que pesquisar as decisões colegiadas do recurso especial. Vamos lá, nós não tivemos esta matéria ainda. Essa daí é uma matéria que nós vamos tratar em ato administrativo no segundo semestre desse ano, em Direito Administrativo 2, mas eu vou antecipar. Quando um órgão é colegiado, ou seja, quando um órgão se manifesta pela vontade da maioria ou pela unanimidade dos seus membros, o órgão ele só se expressa quando forma maioria. Por exemplo, se por acaso o STF tem o plenário ou uma das duas turmas se manifesta, o STF, segundo seu regimento interno, ele se manifesta pela maioria ou pela unanimidade da turma ou do plenário, conforme o caso. O que significa que uma declaração monocrática, um voto, uma decisão simples de um ministro, não é a palavra do órgão, não é a decisão do Supremo, é apenas como diz o professor de Direito Constitucional da USP, nós temos 11 ilhas no STF. E essas 11 ilhas, elas gostam muito de se manifestar de maneira monocrática em liminares. Porém, a decisão definitiva, a expressão judicial, a judicatura do órgão só acontece por meio de uma decisão colegiada pela turma. No caso do Tribunal de Justiça, por uma de suas câmaras ou uma de suas sessões. As câmaras, elas existem segundo o regimento interno para que, por meio da decisão colegiada de uma Câmara formada por 3 juízes, ou dependendo da situação, 5 juízes, o tribunal se manifeste. Ou seja, nós só temos uma decisão do tribunal, ou seja, o tribunal falou apenas quando houver uma decisão colegiada, seja por maioria, seja por votação unânime. Quando há uma decisão monocrática, aquilo, assim, segundo o regimento interno, existem algumas situações em que a decisão monocrática é a manifestação do tribunal. Por exemplo, existe uma decisão sobre recurso repetitivo, ou existe uma decisão, uma jurisprudência, uma súmula vinculante, ou seja, o tribunal, ele, por um órgão, como órgão colegiado, ele já se manifestou anteriormente sobre aquele assunto. Então, o ministro, ou o desembargador, por decisão monocrática, ele pode aplicar, naquele caso concreto, a decisão do tribunal já utilizada em situações anteriores. Nesta situação, o que faz o juiz, ou o desembargador, ou o ministro, de maneira monocrática? Ele aplica uma decisão colegiada, que é a decisão do STF, ou do STJ, ou do TJ, conforme o caso, naquele caso concreto. Mas ele, sozinho, não responde, ele não fala pelo tribunal. Por isso que quando eu pedi a vocês para procurarem decisões em recursos extraordinários ou recurso especial, eu pedi isso justamente para que houvesse uma decisão colegiada, para que nós soubéssemos que aquela decisão, ainda que houvesse discussão entre um ministro e outro, ou entre 2 ministros e outro, ao final nós temos um dispositivo de sentença, ou um dispositivo de decisão de recurso extraordinário, que direciona o caso para um lado ou para o outro. Um voto apenas não significa nada, é preciso que haja um acórdão, é preciso que haja um acordo entre, pelo menos, a maioria dos 11 ministros, para que a decisão seja num sentido ou em outro. E, assim, por mais que a gente goste ou a gente não goste, por mais que a gente ache a decisão justa ou injusta, a decisão, ela acaba se consolidando, ela acaba se cristalizando no ordenamento jurídico, porque ela foi uma decisão definitiva daquele tribunal. Por isso eu pedi a vocês que fizessem pesquisa em julgados de recurso especial, porque a decisão no recurso especial necessariamente é uma decisão colegiada, é uma decisão do tribunal e ela não é revertida posteriormente.
Foi por isso que eu pedi a vocês que discutissem, que estudassem textos, ou melhor, decisões dos tribunais, que são decisões definitivas e não decisões que podem ser alteradas. Quando você tem uma decisão, ainda que de maneira colegiada, dentro de um agravo de instrumento em recurso especial, ou, na verdade, você tem uma decisão, ou assim, todas as decisões que têm a ver com agravo, elas falam muito mais de questões processuais, ou elas falam de questões muito mais relacionadas ao perigo de a situação se consolidar ou não, mas elas podem ser revertidas ao final, elas podem ser modificadas ou confirmadas ao final. Para evitar essas discussões, a minha pergunta para o trabalho é: vejam o que o tribunal decidiu em situações de mérito definitivas. Foi isso que eu pedi a vocês, por isso a dificuldade, porque muitas vezes o tribunal não tem tantas decisões assim. Mas nada que vocês não tirem de letra, viu, Beatriz? Entendi, professor. Obrigada. Sou eu que agradeço. Mesma coisa no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, e geralmente é assim, tá, gente? Como que costuma acontecer em regra? O relator, ele apresenta um voto e que acaba servindo como o condutor das discussões. Quando o relator apresenta o voto dele, ele apresenta os fundamentos pelos quais ele acha que aquela apelação, que aquele recurso especial, aquele recurso extraordinário deve ser provido ou deve ser improvido, deve ser confirmado pelo tribunal, deve ser rejeitado. E os demais juízes daquela Câmara, daquela turma, daquela sessão ou daquele plenário, eles concordam com os fundamentos ou discordam total ou parcialmente daqueles fundamentos e formam maioria num sentido ou em outro. E às vezes a decisão, ela tem assim, de repente a maioria precisa de 3, precisa de 2, precisa de 3, precisa de 7 juízes para que o tribunal se manifeste de um jeito ou de outro. No caso do Supremo Tribunal Federal, como são 11 juízes, toda vez que 6 juízes concordarem, nós temos maioria e essa maioria direciona o recurso especial num sentido ou em outro, se for o tribunal pleno. Se for uma das turmas, cada turma tem um voto de 5 juízes, tem o presidente do tribunal também, mas cada um desses 5 juízes, eles é 3-2. E sempre que houver 3, veja, a decisão é 3 são a favor do recurso ou 3 são contra o recurso, querem dar provimento ao recurso ou não querem. E às vezes acontece dos juízes eles divergirem quanto aos fundamentos. De repente, assim, vocês vão encontrar um recurso especial em que foi deferido, foi autorizado, assim, o tribunal disse que o recurso especial ele tem que ter provimento, só que os juízes, eles têm, embora 3 juízes formaram maioria e concordem que o recurso extraordinário, o recurso especial, o recurso de apelação, ele tem que ser provido, eles discordam com relação aos fundamentos. De repente, a gente está falando de princípios constitucionais e, assim, 3 juízes, 3 ministros, 3 desembargadores decidem que aquele recurso tem que ser dado provimento a ele. Um diz que é com base no princípio da legalidade, o outro diz que é com base no princípio da impessoalidade e o outro diz que é com base no princípio da moralidade. Veja, cada um fundamentou de um jeito, mas os 3 concordaram que aquele recurso tem que ser provido. Às vezes o fundamento sempre é importante, mas pode haver discussão, pode haver divergência no fundamento, mas todos eles concordarem que o recurso tem que ser conferido ou tem que ser rejeitado. E essas questões são importantes para vocês analisarem nos recursos que vocês conseguirem encontrar na sua pesquisa. Não sei se eu consegui me explicar direitinho, Beatriz. Se eu conseguir, eu tento escrever, eu tento falar de outro jeito. A Beatriz me deixou no vácuo, né? Tudo bem, a amizade continua a mesma. A Beatriz está escrevendo, tudo bem. Por um minuto eu achei que ela tivesse feito a pergunta e fugido de mim, né? Mas tudo bem. Na aula de hoje, gente, como eu falei, nós vamos começar a matéria Agentes Públicos. Na aula passada eu acabei brincando, dizendo com vocês que o curso de graduação mais chato que existe é o de Direito, a matéria mais chata é Direito Administrativo, o professor mais chato sou eu, e a matéria e o tema mais chato é Agentes Públicos. E é justamente isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui.
Se aparecer a minha tela, não apareceu, vou tentar de novo, espera um pouquinho. Como sempre, eu apanho da plataforma, e aqui nós vamos começar a falar de agentes públicos. Bom, qual é a característica? Bom, além de agentes públicos, tem um jeito que o pessoal gosta bastante de falar, tá? Antigamente, os agentes públicos eram chamados de servidores públicos ou de funcionários públicos. Atualmente, a nomenclatura técnica mais utilizada é de agentes públicos, mas fiquem inteiramente à vontade para se referirem a eles como servidores ou funcionários. Eu não consigo ler, eu estou apenas com uma tela, eu não consigo ver eventualmente vocês colocando alguma coisa no chat, tá bom? Então, se por acaso alguém quiser me interromper, faça isso verbalmente, oralmente, porque senão eu não vou conseguir saber que vocês estão aí me fazendo uma pergunta. Nem que seja assim, professor, tem coisa no chat, porque não quer falar mais do que isso, mas eu preciso dessa ajuda de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A característica fundamental dos agentes públicos, dos servidores públicos ou dos funcionários públicos, é que eles possuem um vínculo funcional com o Estado. Ou seja, o Estado, essa pessoa jurídica de direito público interno, seja União, Distrito Federal, estados ou municípios, esse Estado, essa pessoa jurídica, ela precisa de pessoas físicas para realizar a sua atividade, seja atividade meio, seja atividade fim, e de modo que é preciso que pessoas realizem estas funções, que exerçam essas funções, e nós já aprendemos que não exercem essa função em nome do Estado e nem que representam o Estado, mas, na verdade, pelo princípio ou pelo conceito de imputação volitiva ou atribuição das responsabilidades, essas pessoas que agem, que são os agentes públicos, elas, na verdade, agem como se o próprio Estado agisse no lugar delas. Elas são investidas de poder e dever, elas são investidas de competência, e esta competência determina que as ações destas pessoas físicas são imputadas, são atribuídas ao próprio Estado, como se o Estado que estivesse fazendo aquelas ações. Base constitucional da compreensão do regime jurídico ou da estrutura que define como tratar os servidores públicos, está nos artigos 37 e 38 da Constituição da República para servidores civis e 42 para militares. Ok? Mas para outros efeitos, há outras leis envolvidas. Se nós formos na Lei de Improbidade Administrativa, que é 8429/92, está escrito assim: a Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Ou seja, se no exercício de um mandato eletivo, se no exercício de um cargo, se no exercício de um emprego ou mesmo no exercício de uma função, a pessoa de direito, a pessoa física, ela age dentro da administração pública, direta, indireta ou fundacional, e de modo a enriquecer, seja a si próprio, seja a favorecer o enriquecimento de outrem, a lei de improbidade administrativa aponta uma série de consequências para pessoas que malversarem o dinheiro público. Nós também temos na lei do mandado de segurança e no Código Penal uma outra definição que é bem importante. Aqui no artigo 327 do Código Penal nós temos: considera-se funcionário público para efeitos penais quem, mesmo transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo único: equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, por favor, emprego ou função em entidade paraestatal. Ou seja, quem funcionar no exercício de uma atividade pública, quem fizer as vezes do Estado numa situação, responde até mesmo de maneira criminal pelas ações que realizou, ok? Então, nós temos que identificar uma coisa importante. O agente público, ele é alguém de carne e osso que atua como se Estado fosse quando no exercício de um cargo, quando no exercício de funções de um emprego ou quando no exercício de uma função, seja esta função fora de um emprego ou fora de um cargo.
certo? E aí os autores concordam sobre o que é cargo, eles concordam sobre o que é emprego, mas ninguém sabe exatamente o que é função. Na verdade, eles até sabem, mas fica meio complicado. Eu vou soltar a tela aqui um pouquinho para que vocês possam me ver mais um pouquinho. Nós aprendemos já no início dos nossos roteiros de direito administrativo, e tem essa aula gravada, que o direito administrativo já foi compreendido de várias formas, várias correntes doutrinárias entendendo o que é direito administrativo. Direito administrativo é tudo aquilo que o Estado faz, depois chegaram à conclusão que são todas as funções públicas realizadas por qualquer que seja, aí chegaram à conclusão que é o ordenamento jurídico que define, e no final das contas, a identificação ou conceito mais aplicado ao direito público é um conceito de função. Se funciona se essa função, se esse funcionamento tem a ver com a promoção do interesse público sobre o privado e sobre a indisponibilidade do interesse público, nós estamos falando de direito público. Ou seja, qualquer um, mesmo que não tenha nenhum vínculo com o Estado, se realizar uma boa ação, de repente a pessoa é escoteira, de repente a pessoa é cristã, de repente a pessoa é de um grupo religioso qualquer e quer fazer o bem sem olhar a quem. E se por acaso vai fazer uma ação de boa vontade, mas quem tinha que fazer aquilo por determinação jurídica, pela determinação do ordenamento jurídico, era o Estado, aquela pessoa, ao realizar aquela boa ação, acaba exercendo uma função estatal, ou seja, funciona como se o Estado estivesse ali. Eu vou dar um exemplo muito ruim, mas ele é tão ruim que ele acaba ficando bom, ele dá a volta. Imagina a seguinte situação: você mora numa cidade grande e você está andando de bicicleta logo depois de uma chuva, depois de uma tempestade que acabou com a energia, interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Logo assim, faltando poucos minutos para o fim do expediente, não estamos em pandemia, está todo mundo na rua querendo voltar para casa. O trânsito está incrivelmente ruim. E você, por algum motivo de boa vontade no seu coração, você resolve ajudar o trânsito. Então, você para a sua bicicleta e começa a parar o trânsito de um lado e começa a mandar o trânsito do outro, ou seja, você começa a atuar como um agente de trânsito. Não tem ninguém do sistema de trânsito ali no momento, os sinais estão todos apagados, o trânsito está completamente caótico e você simplesmente resolve organizar o trânsito naquele momento. Se por acaso de repente você viu que tem um caminhão vindo e você vê que é o carro que está no outro lado, é o carro do seu professor de direito administrativo. Você começa a fazer assim para o caminhão e assim para o carro do seu professor de direito administrativo, até que acaba acontecendo um acidente. Por incrível que pareça, como você estava exercendo uma função que se atribui ao Estado, ou seja, é como se o Estado estivesse ali fiscalizando o trânsito, você exerceu uma função que acaba responsabilizando o Estado por aquele acidente causado. Você estava exercendo uma função que, na verdade, não era sua, mas foi uma função que é considerada como se fosse o Estado. Você não tinha emprego para fazer aquilo, você não tinha cargo nenhum, ninguém mandou você fazer aquilo, mas você realizou aquela função, e aquela função estatal é atribuída, aquela função que você exerceu é atribuída ao Estado por imputação coletiva, a ponto do Estado ser responsável por eventuais danos sofridos pelos particulares por causa daquela ação ou omissão. Vamos dar um exemplo que costuma acontecer, tá? Você pega os livros de direito administrativo, o exemplo que o pessoal mais gosta é assim: a parturiente, a moça está com 9 meses e alguns dias de gravidez, e ela está em trabalho de parto, e ela vai correndo para a maternidade, tem uma fila na maternidade, ela não consegue chegar a tempo, ela estava no táxi e o taxista acaba auxiliando no parto, em frente à maternidade. Veja, o taxista não é da maternidade, ele nunca fez aquilo, mas ele acabou exercendo uma função e acabou auxiliando naquela circunstância. Vamos imaginar uma outra situação. Isso aconteceu comigo em 1992. Eu estava saindo da faculdade, houve um acidente envolvendo um motociclista e uma senhora. O motociclista
atropelou uma senhora que estava atravessando na faixa. Um policial chegou lá mais rápido. Eu nunca vi um policial chegar tão rápido. Ele sabia primeiros socorros, ele parou um táxi, tirou o passageiro do táxi, rebateu o banco daquele táxi, colocou a senhora atrás, como se fosse ambulância, me colocou para... Eu estava passando ali, ele me requisitou, ele falou assim, vem comigo, senta aqui dentro do táxi e coloca essa mulher no colo. Fomos até um hospital mais próximo, ele saía do carro do táxi para fazer o carro passar por sinal vermelho, como se a ambulância fosse. Chegamos no hospital, entregou a senhora para o serviço de pronto-socorro, dispensou o serviço do taxista e me dispensou. Minha roupa estava inutilizada por causa do sangue, bom, eu não consegui limpar a roupa depois. Mas veja, isso não importa. O que importa é que aquele taxista foi requisitado e eu fui requisitado para exercer funções de primeiros socorros. Nós fizemos, quer dizer, eu agi numa função pública e se ele não tivesse me chamado, eu não saberia o que fazer, provavelmente eu não teria ido. Eu não, assim, na minha cabeça eu não estava com a intenção de fazer aquela boa ação, mas o policial me colocou lá e me fez agir, ele me fez funcionar no serviço de primeiros socorros. Eu não recebi nada por aquilo, pelo contrário, eu perdi tempo, eu perdi a calça e a camisa que eu estava usando, mas aquilo foi utilizado, assim, o meu tempo foi requisitado e eu acabei servindo ao interesse público e levou aquela mulher a tempo para ser socorrida e muito provavelmente ela não teve sequelas, ela não teve problema nenhum, porque aquele policial caiu do céu para ela e resolveu tudo rapidamente. Não sei se vocês entenderam, mas é possível. Eu quis mostrar para vocês que existem funções que são exercidas pelo Estado e que o Estado não tem essa previsão para acontecer. Porém, existem funções públicas que o Estado prevê que devem ser exercidas. E toda vez que há uma previsão de que funções devem ser exercidas, há na legislação a criação de um cargo público ou a criação de um emprego público e prevê que vai ter alguém de carne e osso, lotado, assumindo este cargo ou assumindo este emprego, de modo que as funções públicas previstas na legislação serão realizadas por quem estiver atuando naquele cargo ou naquele emprego. Ou seja, todo cargo existe para exercer funções previamente definidas em lei. Todo emprego público existe para exercício de funções previamente definidas, não em lei, mas em contrato de trabalho ou dentro da estrutura da administração pública indireta. E existem funções públicas que serão exercidas de maneira, como eu vou dizer, de maneira adicional, de maneira supletiva, porque não se espera que pessoas que exercem cargos ou exercem funções realizarão aquelas funções adicionais ou aquelas funções supletivas. Existe a possibilidade, é claro, de se ligar para o 192 e o SAMU chegar ou a ambulância chegar e salvar, realizar os primeiros socorros, por exemplo, de alguém que foi acidentado. Mas nada impede que pessoas exerçam graciosamente uma função pública sem estarem vinculadas a um cargo e sem estarem vinculadas a um emprego, e aquela função é exercida sem qualquer remuneração de maneira transitória. Luana, eu já fiz pergunta para você alguma vez? Você está aí, Luana Ribeiro? Diga sim. Oi. É a Raquel. Oi, Raquel, você passou na frente da Luana, ela vai ficar triste com você, mas pois não. Eu tenho uma dúvida. Pois não. No exemplo sobre o ciclista que parou e começou a agir como agente de trânsito... Não, na verdade, o ciclista atropelou uma senhorinha que estava na faixa e fugiu. Não, sim, mas no primeiro exemplo, que a pessoa decidiu parar e ser agente de trânsito. Sim. Nesse exemplo, mesmo que ele tivesse agido de forma dolosa, o Estado fica responsável?
Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O Estado é objetivamente responsável pelos atos dos seus servidores ou dos seus funcionários e subjetivamente responsável por suas omissões. Entendi. Ou Então, seja, mesmo... é perfeitamente possível cobrar do Estado pelo dano causado. Entendi. Mas aí, se ele tiver agido, se ficar provado que ele agiu de forma dolosa, ele tem que A responder ação por de isso. regresso contra ele. Ah, E se ele agir de entendi. forma culposa também. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, tudo bem. Minha internet deu uma travadinha, Não professor. tem problema. Entendi. E agora eu tinha uma pergunta para fazer para a Luana, e eu acabei respondendo essa pergunta e eu esqueci qual era exatamente a pergunta que eu ia fazer, mas daqui a pouco eu lembro, tá, Luana? Fica tranquilo. Quando a gente fala de cargo ou emprego, assim, todos os cargos previstos em lei exercem funções. E todos os empregos previstos em contratos de trabalho exercem funções. E existem ações, existem atuações necessárias que não estão previstas em nenhum cargo, não estão previstas em nenhum emprego, mas elas precisam ser exercidas de alguma forma e, assim, é possível que essas funções sejam realizadas transitoriamente, sem remuneração, por qualquer pessoa. Eu lembrei, Luana, quem é da sua turma, assim, aquela pessoa que se você tem uma dúvida em direito penal, você pergunta para ela? Eu acho que a Luana não quer conversar comigo hoje. É a Marcela Vassalo? Gente, vocês não querem conversar. É muita maldade. Bom, eu acho que você. Eu vou continuar. Ô, Luana, você chegou. O Teams não está não tá ajudando hoje. Você está me ouvindo agora, professor? Estou ouvindo perfeitamente. Ufa, eu não estava conseguindo ligar o microfone, desculpa. Sem problema algum. Luana, você já ouviu falar de prisão em flagrante delito? Você já teve essa aula em direito penal? Eu já ouvi falar, não lembro se a gente já teve essa aula, mas a gente já ouviu falar, com certeza. Ok. Você sabia que qualquer pessoa, até mesmo a Marcela, que não sabe artes marciais, se ela encontrar alguém em flagrante delito, ela pode dar voz de prisão imediatamente? Eu não sabia não, professor. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão a alguém pego em flagrante delito. Por exemplo, você vê que alguém está andando com a camisa do Corinthians, você pode dar voz de prisão para essa pessoa, não pode? Não, não pode, porque a camisa de time ainda não é crime, tá bom? Tá bom, entendi, professor. Calma, pode ficar tranquilo, eu estava apenas brincando. Mas se por acaso alguém estiver fazendo alguma coisa errada, alguém estiver cometendo um crime, qualquer um do povo pode dar voz de prisão, ou seja, é autorizado pelo ordenamento jurídico que qualquer um exerça uma função de prender quem faz coisa errada. Mas olha que coisa interessante. Vamos imaginar que quem esteja cometendo um crime bem na sua frente seja alguém de 1,98 m que está muito mal encarado e está armado até os dentes. Luana, você daria a voz de prisão a essa pessoa? Eu também não, tá? Porque é muito arriscado. E veja, nós não temos o dever de exercer esta função, embora nós possamos fazer isso. Agora, se por acaso um policial estiver passando em um determinado local e alguém estiver cometendo um crime, é dever funcional dele, por força do cargo que ele ocupa, dar voz de prisão. Nós não somos obrigados a exercer a função, mas o agente público de trânsito, no exercício de suas funções estatais, é obrigado, é dever dele. Vou dar um exemplo melhor. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, mas imaginem a cena, tá bom? Você está na praia vendo, sei lá, não, você não está na praia, não, você está imaginando a seguinte situação: alguém está se afogando na praia
e uma pessoa que sabe nadar está olhando para aquela pessoa se afogando, ela liga o celular e começa a gravar uma selfie, um vídeo, e já está pondo no YouTube. Assim, é um absurdo, veja essa pessoa se afogando e não há ninguém aqui para salvá-la. Onde está o guarda-vidas? Onde está o salva-vidas? Não se pode nem vir mais para a praia, que não há mais segurança, onde já se viu. Veja, acabou de morrer afogado. Eu sei que eu dei um exemplo para vocês que beira assim o nojo, né? Eu acho que todos nós ficamos com uma certa raivinha de uma pessoa que faz uma situação dessa, né? No lugar de pelo menos chamar por socorro, fica vendo uma pessoa morrer e não faz nada. De qualquer forma, se esta pessoa, ainda que ela soubesse nadar, ela não tem o dever de prestar socorro para alguém. Ela não, por pior que seja, ali vocês me corrijam se eu estiver enganado, e eu posso estar enganado, tá bom? Esta pessoa não pode ser chamada para responder ao crime de omissão de socorro, porque ela não tem qualificação, talvez ela não tenha qualificação para fazer aquilo, e ela não é salva-vidas. O único que seria, que pode ser chamado para responder a um crime de omissão de socorro é alguém qualificado para atender. Quer dizer, alguém que tem um cargo, ou exerce a função, e não realiza aquela função. Isso, sem dúvida alguma, é uma situação de omissão de socorro clássica. Mas se você não é alguém do Estado, se você não exerce essa função por cargo e emprego, você até pode exercer essa função e você pode até falhar no exercício dessa função. Mas a responsabilidade pela falha, ela não pode ser atribuída diretamente a você, mas ao Estado. Não sei se vocês entenderam, mas existem funções que podem ser exercidas transitoriamente e podem ser realizadas sem remuneração alguma por quaisquer pessoas, no exercício de uma função pública, e mesmo sem previsão legal, e essas pessoas não serão responsáveis pelo ato delas. Claro que se elas realizarem o ato, e, sei lá, elas fazem e são um sucesso, talvez elas ganhem uma medalha, mas se elas realizarem o ato e não tiverem sucesso, elas não podem ser responsabilizadas, porque afinal de contas ninguém do Estado estava fazendo e elas tentaram, ok? Eu me lembrei de duas funções bem interessantes, eu não sei se vocês já participaram disso, mas eu nesta turma de terceiro ano do curso de Direito, eu acho que todos já têm mais de 18 anos de idade, mais de 19, e eu tenho certeza que, sei lá, vamos pegar alguém aqui, vamos ver se alguém me responde. Francisco Borba, será que ele está me ouvindo? Francisco, você está aí? Oi, professor, tô sim. Ou sobrou para você, né? Francisco, conta para mim, como foi a sua experiência no Exército? Você, aos 18 anos, se alistou e aos 19 anos você foi servir a pátria, é isso mesmo? Não, ainda Então bem. conta para nós como foi que você fez para escapar. Não, eu fui lá, levei fui no dia, jurei a bandeira, fiz umas coisinhas e já fui dispensado. Você não gostaram de você? O que você fez lá? Você falou que você chegou lá no Exército e falou que você não gostava do Pazuello. O que aconteceu para eles te mandarem embora? Não, acho que nem tinha vaga mais. Tinha excesso de contingente. Isso. Tinha muita gente e não gostaram da tua cara. Eu tenho um caso muito engraçado de um amigo meu de infância, que quando ele fez 19 anos, ele foi para o Exército, ele tinha 1,90 m, que era o cara, porque ele tinha toda uma postura lá, ele gostava ele queria, só que ele foi dispensado, porque era muito tempo atrás, ele era muito grande, e não havia coturno, não havia bota com tamanho para o pé dele, ele foi dispensado, porque não tinha roupa, não tinha uniforme na medida para ele, ele fala que foi muito frustrante para ele essa situação, porque ele queria ter servido. É o único caso de pessoas que eu conheço que queriam ter servido o Exército. Se a gente fizer uma enquete aqui nessa sala, a gente vai saber, assim, só por curiosidade, será que vai ser a primeira vez, tá? Alguém aqui, já teve um caso, tá? Eu leciono Direito Administrativo há 11 anos na PUC, e houve apenas uma vez que um rapaz levantou a mão dizendo que serviu o Exército. Tem alguém aqui que serviu? Tem alguém aqui que foi chamado e serviu a pátria por um ano?
Tem até uma coisa interessante, quando você, no tempo de alistamento militar, houve a... o Michael de Alencar está dizendo que não serviu, mas gostaria. Veja, a questão não é gostar ou não gostar, é questão de existir uma lei que determina que todo jovem aos 18 anos deve se alistar e, dependendo da quantidade, ou seja, dependendo do número de vagas naquele setor, naquele comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o jovem deve se alistar e deve ser convocado ou não, ou ser dispensado por excesso de contingente ou dispensado por questões médicas. Existem algumas coisas interessantes, né? Você, por acaso, na verdade, você, quando se alista, você não vai seguir a carreira militar, não é essa forma de seguir carreira militar. Para você seguir a carreira militar como soldado ou como sargento, é preciso prestar um concurso público, e para você seguir a carreira militar como oficial do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, você deve também prestar um concurso público junto até o ensino médio, né, escola preparatória. Mas a questão não é de gostar ou não. Você é chamado e, dependendo da situação em que você está, você é convocado ou não. No caso de a pessoa ter aos 18 anos, ter que se alistar e aos 19 estar no curso superior, é perfeitamente possível acontecer duas coisas. Se for da área de saúde, o profissional ele não é dispensado, ele assina um termo pelo qual, ao final do curso, ele prestará 1 ou 2 anos de serviços de saúde obrigatórios. Eu conheço vários alunos formados em medicina, se tornaram médicos, e antes mesmo de tentar a residência, eles foram prestar serviço militar de saúde por 2 anos em postos do Exército. Teve um caso hoje ele é médico aqui no Mário Gatti, e ele por 2 anos ele serviu ao Exército na qualidade de médico do Exército. Ficou num navio hospital, sei lá, navegando pelo Rio Amazonas por 2 anos. Esse é um dos casos que eu conheço. E também existe a possibilidade de você não é de uma área de saúde. Eu me lembro que na minha época, né, eu quando tinha 18, 19 anos, havia vários colegas meus na faculdade e todos eles fizeram, como estavam no curso superior, eles fizeram passaram 1 ano de serviço militar num comando. A sigla é NPOR ou CPOR, eu acho que é um centro preparatório de oficiais da reserva. Por causa do curso superior, eles acabavam sendo direcionados para, ao terminarem o serviço militar, eles não serem, em caso de guerra, eles seriam chamados como oficiais e não chamados como soldados, por causa da situação do curso superior. Mas isso tudo são estruturas que vocês podem procurar na legislação específica. O que importa é que ninguém que faz o serviço militar por 1 ano recebia qualquer remuneração para se preparar, para ser preparado para o caso de em guerra ser convocado. Do mesmo modo, eu não conheço ninguém que já recebeu alguma remuneração para participar de conselho de sentença. Para quem não sabe, o Tribunal do Júri, ou para quem não lembra, o Tribunal do Júri, ele existe no Brasil para julgamento de crimes dolosos contra a vida, ou seja, todo aquele que recebeu uma sentença de pronúncia e for indicado ao Tribunal do Júri, ou seja, o juiz togado entende que a pessoa cometeu um crime doloso, houve uma intenção de tirar a vida de alguém, e por ter cometido dolosamente um homicídio, ele será julgado por um tribunal do júri, ou seja, será julgado por pessoas que não são juízes, mas são pessoas do povo. E estes, no caso do Brasil, eu acho que são 7, não me lembro agora, eu não me lembro agora, eu acho que são 7 no Brasil, eu sempre me confundo com o número de jurados dos Estados Unidos. Por favor, vocês, como está gravando, se alguém puder pegar o número de jurados do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença, eu agradeço, tá bom? E são essas pessoas que vão decidir se aquela pessoa, que é o réu ou a ré
no processo de homicídio doloso, ele deve ser preso, deve ser condenado ou não. Estas pessoas que são chamadas para julgar, elas não recebem nenhuma remuneração para exercer a função de julgadores ou membros do Conselho de Sentença. Do mesmo modo, a cada 4 anos, nós somos chamados, aqueles que são... Beatriz, você está chamando 21 pessoas que são convocadas para o Conselho de Sentença, mas após as dispensas, o corpo de jurados é formado por um número, salvo engano, de 7 ou de 11 pessoas. Dá uma olhada aí no Código Penal ou no Google e manda para a gente, por favor. Voltando, os julgadores, eles não recebem nenhum valor para fazer essa função, do mesmo modo que nós, de 4 em 4 anos, não recebemos nada para irmos até as urnas votar nos candidatos. De nós, 7, José Vitor, muito obrigado, 7 sorteados para compor o júri, 21 alistados para compor o Conselho de Sentença e 7 que são definidos para o julgamento. E, voltando, nós temos, nas eleições, o exercício de uma função democrática de decidir quem serão os nossos representantes para o Legislativo e para o Executivo. E nós não recebemos nada para exercer esta função democrática. E se você, por acaso, for convocado para ser mesário, você também vai receber, no máximo, um lanche para exercer essa função. Eu não sei nem se o Tribunal Eleitoral, ao designar os funcionários voluntários para este serviço, paga a condução para as pessoas irem até os locais, até as sessões eleitorais para exercício dessa função. Eu realmente não sei qual é o tipo de auxílio de lanche ou de condução que isso é feito, mas de qualquer forma não há nenhuma remuneração por esse serviço. Exerce essa função de maneira não remunerada, muito embora essa função não seja transitória. As pessoas convocadas para exercer a função de mesário são reiteradamente convocados de 2 em 2 anos. Tem eleição, são chamados. Michael, os 13 dias de folga para quem trabalha, isso não é uma remuneração. Para exercer, é a mesma coisa você exercer uma função de auxiliar as pessoas para puxar, assim, talvez seja um dever cívico maravilhoso, doação de sangue, para que os bancos de sangue estejam sempre cheios, né? Doar sangue, doar medula óssea, esses são deveres cívicos, mas não há nenhuma exigência. Nós não somos obrigados a fazer isso. E para quem realiza a função, o dever cívico maravilhoso de doar sangue, existe a possibilidade de você não trabalhar naquele dia, justamente para você se recuperar daquilo. Então, veja, não há uma remuneração. Eu não estou falando que você vai fazer isso e vai ganhar alguma coisa. Na verdade, como você atuou por 12 horas seguidas no exercício de uma função pública, a lei concede a esses voluntários um descanso. Mas veja, não foi remunerado, não houve uma remuneração, não houve um pagamento por esse serviço. Foi isso que eu quis dizer. A pessoa é convocada, ela exerce uma função e para que ela não fique desgastada, caso ela trabalhe, ela acaba recebendo uma folga. Do mesmo jeito que no Conselho de Sentença, quem participa do Tribunal do Júri não vai trabalhar naquele dia, certo? E se por acaso o Tribunal do Júri demorar 3, 4, 5 dias, é claro que recebe uma declaração. Se você por acaso é testemunha num processo judicial, para que você exerça a função de auxiliar de justiça e seja testemunha dos fatos necessários à elucidação daquele processo judicial, naquele dia você recebe uma declaração da justiça que é levado até o seu empregador, de modo que ele não pode, ele está proibido de descontar aquele tempo que você não trabalhou, mas que esteve à disposição da justiça. Não sei se eu me fiz entender, Michael. Então, se não houver nenhuma questão a esse respeito, vocês entenderam que existem funções, que existem cargos de emprego, eu vou voltar aqui para o roteiro para a gente continuar segundo o próprio roteiro, para não... meu Deus, onde está o texto? Está aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. O que é cargo?
Toda a doutrina concorda, ou seja, existe uma definição precisa e ela é unânime. Cargo tem a sua definição na Lei 8.102/90, que é a Lei do Servidor Público Federal. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Ou seja, a lei define, quando há um cargo, que esse cargo está na estrutura, ou seja, vamos imaginar que o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha 200 vagas ou 200 cargos de juiz. Então, nós sabemos que quem passar num concurso para juiz, há 200 vagas, e essas 200 vagas, para atuar como juiz, há uma definição das atribuições e das responsabilidades para esse juiz. Ou seja, a lei define o que a pessoa, quando estiver naquele cargo, deverá fazer ou não poderá fazer, porque não há previsão. Se por acaso um juiz realizar alguma atividade, alguma ação, e esta ação não tem previsão legal na definição do cargo de juiz, aquela ação é ilícita e deve ser considerada nula. Alguém fez alguma pergunta? Tem algum... Bom, Michael, obrigado pelas informações aqui no roteiro. De qualquer forma, ficou claro que aquela função ela não é remunerada e não há previsão de remuneração e não há nenhuma previsão de que aquela função seja realizada por alguém num cargo público. O cargo tem a ver com um posto de trabalho, tem a ver com um vínculo institucional. A partir desse posto de trabalho criado por lei, o agente público recebe atribuições, ou seja, recebe competência e recebe também os meios para a realização de suas atividades. E nós sabemos quais são as suas funções. Ele deve exercer funções e, para exercer essas funções, nós sabemos que ele tem uma competência para realizá-las, ou seja, ele tem responsabilidade de funcionar e nós temos que saber quais são as finalidades públicas que precisam ser atingidas. Quem tem cargo recebe no pacote os meios para atuar, o poder e o dever de atuar não é em nome do Estado, mas como se o Estado fosse ele mesmo. Cargo é criado por lei por um motivo de caráter financeiro. A administração pública só pode gastar com previsão orçamentária. E como o cargo causa despesa, o Poder Legislativo precisa aprovar a sua existência, porque afinal de contas haverá gastos correntes sempre que houver alguém naquele cargo. É preciso pagar a remuneração de quem exerce aquele cargo público. E uma coisa interessante, a pessoa quando tem o cargo, ela tem um vínculo institucional com o poder público. Ela age em face ou por causa de uma lei. O vínculo do cargo é dado pela lei diretamente. Por causa de uma lei, aquela pessoa exerce o cargo e aquele cargo vai ser exercido segundo a estrita legalidade. Só poderá realizar as ações determinadas pela estrita legalidade. Qualquer agente público que realiza funções que não estão previstas na lei de criação daquele cargo, realiza atos ilegais e aquele ato deve ser considerado nulo de pleno direito. Emprego. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não. Voltando aqui para... emprego. Vínculo de trabalho, mas com regime jurídico seletista. Seletista é uma palavrinha criada para falar que o vínculo é da consolidação, C, das leis, L, do trabalho, CLT. O regime jurídico do trabalho no Brasil é o regime da consolidação das leis do trabalho. Toda pessoa que é contratada para realizar um trabalho, ou todas as pessoas empregadas no Brasil, em regra, se não houver uma definição diferente, a regra é que esta pessoa é contratada segundo as normas da CLT. Desde a reforma trabalhista de 2017 até antes, existem formas de vinculação trabalhista diferentes da CLT. Mas se não houver previsão, se não houver definição, o regime jurídico comum, ou seja, se não houver nada em contrário, o que vale é o contrato de trabalho segundo a CLT.
Todo empregado público, o que é empregado público? É alguém contratado para trabalhar na administração pública indireta. É alguém que trabalha é alguém que trabalha numa empresa pública, numa sociedade de economia mista ou numa fundação pública. Qualquer um que trabalhar, por exemplo, na Petrobras, qualquer um que trabalhar no Banco do Brasil, qualquer um que trabalhar na Caixa Econômica Federal, qualquer um que trabalhar na Rádio e Televisão Cultura, na televisão estatal do Estado de São Paulo, essas pessoas são contratadas com assinatura da sua carteira de trabalho no regime jurídico seletista. Esta é a regra do emprego público. E o agente público que é empregado não tem vínculo institucional. Ele não está ali por força de lei, está ali por força de um contrato de trabalho. Ele não exerce funções consideradas privativas de Estado, porque as suas funções não são dadas pela lei, as funções são dadas pela direção da pessoa jurídica em que ele atua. E como não exerce função privativa de Estado, em regra, quem tem emprego não deve, pelo menos não exerce originariamente, poder de polícia, não possui imperatividade na sua atuação. É possível que um fiscal de trânsito seja um agente público seletista e possa multar? Sim, é possível se houver previsão legal neste sentido, mas, em regra, o empregado público não possui funções próprias de Estado. E porque não possui uma competência dada pela lei para a realização de atos administrativos. A sua competência é dada pelo corpo diretivo da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da fundação pública ao qual ele está vinculado. E ainda que não possua competência, ele possui os meios para realizar as suas atividades e também possui funções. Ele é responsável por exercer as funções previstas no seu contrato de trabalho. Quem tem emprego público não tem cargo, mas o seu emprego exerce funções. Eu vou para eu já volto aqui para tirei, né? Vou compartilhar, parei de compartilhar a tela para continuar a questão. E, Michael, eu não falei que você está errado. Eu nunca disse isso. Eu concordei com tudo que você escreveu. O que eu falei é que funções podem ser remuneradas e as pessoas podem ser indenizadas por coisas que elas realizam. O Estado, ao pedir a alguém que exerça uma função para ele, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não seja prejudicada pelo exercício daquela função. O Estado não vai pagar nada para ela, mas vai impedir que ela sofra reprimendas, que ela sofra, que ela fique exaurida na sua vida por causa do exercício daquela função. E nós vamos ver mais para frente a questão da diferença entre ser remunerado e ser indenizado. Ao receber esses benefícios que você falou no chat, a pessoa é indenizada em algumas circunstâncias. Por exemplo, a pessoa, ela para ficar o tempo todo lá de mesário ou para atuar no conselho de sentença, o Estado vai acabar pagando um lanche, pagando um almoço para ela. Veja, ela não vai ser remunerada comprando um lanche, mas para ela estar lá naquele momento, ele recebe aquilo não é uma gratificação. Aquilo não tem caráter remuneratório. Ele não está recebendo valores para exercer aquela função. Mas, para evitar que ele sofra prejuízos, o Estado acaba indenizando aquele voluntário para que ele possa exercer adequadamente aquele serviço. Tanto é que ele não vai, o Estado organiza, se ele for trabalhador seletista de uma empresa, a empresa ficará proibida de descontar as horas que ele não trabalhou. A empresa vai ficar proibida de até em algumas situações, demiti-lo por justa causa, simplesmente porque não é motivo. Exercer uma função pública como voluntário não é algo que possa ser usado contra aquela pessoa, não é causa de demissão daquela pessoa. Foi nesse sentido que eu falei. Então, se eu não me expliquei, se eu não me expressei direito, me perdoa, e eu fico à disposição de tentar explicar isso de uma maneira mais adequada, oportunamente. Continuando
o tema que nós falamos, a gente está falando de cargos e empregos. Raquel, você está aí ainda? Já que você me chamou, assim, você foi voluntária, deixa eu conversar com você um pouquinho. Tô sim, professor. Beleza. Raquel, você curte direito ambiental? Professor, não sei muito sobre direito ambiental ainda. Não, qual que é a área que você gosta mais, assim, em direito? Direito penal. Direito penal, beleza. Vamos imaginar que você é chamada para atuar, você tem um concurso público na Petrobras e eles abriram um concurso público para advogada de crimes econômicos e compliance. E, embora seja direito penal de rico, né, como o pessoal brinca, você se interessou e você presta esse concurso e você vira advogada penalista da Petrobras e passa a ganhar R$ 40 mil por mês. Tá bom assim essa vida para você? Tá sim. Para começar assim a carreira, para depois fazer outras coisas, tá bom começar ganhando 40 mil, né? Eu imaginei que você fosse gostar também. Eu não sei se existe esse cargo e nem se o valor é esse emprego e nem se o valor é esse do salário, tá bom? Tá bom. Ok. Mas vamos imaginar assim que eu chamei a Luana hoje. A Luana, ela não curte esse negócio de trabalhar em empresa, não. Ela prefere ser, sei lá, promotora pública. E ela passa num concurso de promotora pública e ela começa a vida dela como promotora ganhando R$ 22 mil por mês. Raquel, você sabe que a remuneração inicial do cargo de promotor é mais ou menos R$ 22 mil, né? Você sabe disso? Sim. Ok. Veja, você passou num concurso de. Eu nem sei se existe esse emprego de advogada da Petrobras ganhando 40 mil, tá? Tá gravando, é completamente hipotético, eu tô chutando aqui loucamente, tá? Mas nessa comparação, quem você acha que tá melhor, você ou a Luana? Eu. Nossa, se você, assim, abriu um sorriso para falar, né? Sim, professor. Assim, olha, a Constituição Brasileira, no artigo 37, eu não me lembro agora se no inciso 1º ou 2º, está dizendo o seguinte: todo cargo ou todo emprego público, todo cargo ou todo emprego público, nós temos que, assim, para alguém conseguir ganhar o cargo, né, passar ou ganhar um emprego público, precisa antes passar num concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou seja, ainda que haja um emprego público no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Casa da Moeda, em qualquer agência reguladora, na Unicamp, no INSS, em qualquer entidade da administração pública direta ou indireta, está determinado na Constituição da República que este cargo ou esse emprego tem que ser aberto a concurso público. Ou seja, quem passar no concurso público vai ter o direito de tomar posse daquele cargo ou ser contratado naquele emprego público. Ou seja, não importa se é um cargo, não importa se é um emprego público. Se você quiser esse cargo, esse emprego, você tem que passar num concurso público aberto para este fim. Existem cargos que não precisam de concurso público, que são os cargos em comissão e são os cargos eletivos. Não existe concurso público para ministro do STF, não existe concurso público para cargos de presidente, governador ou prefeito, e nem vereador, deputado, senador. Esses cargos são eletivos. E não existe concurso para ministro, tá bom? Meu sonho é ser ministro da Justiça. Quando é que abre o concurso público para isso? Não existe concurso público para ministro. É um cargo político que a pessoa que assume este cargo, ele toma posse após uma livre nomeação, uma indicação completamente discricionária do presidente da República. Ok? Mas se você quiser atuar como caixa do Banco do Brasil, se você quiser atuar como contínuo office boy da Caixa Econômica Federal, se você quiser atuar como gerente do Banco do Brasil ou do Banco de Desenvolvimento, o BNDES, se você quiser atuar como técnico na Casa da Moeda, se você quiser atuar como agente da Polícia Federal, fiscal da aduana brasileira, se você quiser, assim, juiz, promotor, tem um concurso público que você deve prestar.
Então, veja, nós temos uma situação de concurso público tanto para cargos quanto empregos públicos. O fato de você ser concursado não é distinção entre cargo ou emprego. O cargo, ele se distingue do emprego porque o cargo, ele é previsto por lei. Ou seja, quando você passa num concurso público, como a Luana acabou de passar para promotor público, ela já sabe de antemão quais são as coisas que ela vai ter que fazer. A função dela, como promotora, é exatamente a prevista na lei orgânica do Ministério Público. Ela sabe quais são as competências que ela deverá exercer. Ela deverá realizar, ela deverá ser vamos dizer assim, a proprietária da lide, né, a dominus litis nas ações penais, ou seja, só ela, como membro do Ministério Público, ou só o Ministério Público tem o dever jurídico de instaurar ações penais públicas, eu acho que as incondicionadas, né, não me lembro o termo técnico agora, e ela deve agir como custos legis, ou seja, fiscal da lei, nas ações que há previsão de participação obrigatória do Ministério Público. Ela sabe o que ela deve fazer e ela também sabe o que ela não deve fazer. Qualquer coisa que não estiver prevista na lei de regência dela, são coisas que outras pessoas devem fazer, mas não ela, porque a lei dela é específica, pela estrita legalidade, ela só pode fazer aquilo. Mas vamos imaginar que você passou lá naquele emprego público, passou no concurso, você assina o contrato de trabalho, a sua empresa estatal vai assinar a sua carteira de trabalho e vai estar escrito assim, contratada como advogada de direito penal, no exercício das suas funções de direito penal, salário R$40 mil. No dia seguinte, muda a direção da Petrobras e vem o seu diretor jurídico, fala para você, fala assim, Raquel, nós mudamos aqui a estrutura, a partir de agora você vai continuar ganhando 40 mil, porque a gente não pode baixar o teu salário, mas a partir de agora você vai ser a nossa advogada trabalhista. Pergunto para você, ele pode fazer isso? Resposta, sim, ele pode fazer isso. Ele pode mudar o exercício das suas funções, porque você foi contratada para aquilo. Você pode recusar, você pode se negar a exercer as novas funções. Mas se você se negar a fazer isso, pode haver a demissão. Porque, afinal de contas, ele tem a prerrogativa de definir quais são as ações de maneira contratual por você. Não há uma lei que está dizendo assim, quem passar neste emprego vai ser para sempre o exercício de determinadas competências. As competências podem ser e serão negociadas internamente em quem tem emprego. Então, você vai continuar recebendo seu salário, mas as suas funções serão outras, porque a definição interna, a decisão, houve uma deliberação interna, e você pode, como o contrato de trabalho, para quem não sabe, é um contrato de adesão, tá, gente? Você aceita ser contratada, e se mudarem as cláusulas, você pode aceitar a mudança, ou pode simplesmente não aceitar, e não aceitando acaba o contrato, né? É uma situação terrível, mas em direito público, nós temos praticamente todos os contratos, eles são de adesão também. As cláusulas são dadas pela administração pública, a pessoa assina sim ou não. Contratos de consumo também são de adesão. Eu não conheço ninguém que conseguiu negociar cláusulas condições gerais do seu contrato de abertura de conta corrente, contrato de cartão de crédito, contrato de telefonia celular. A situação é simplesmente a seguinte, você aceita ou você não aceita. Esse é o máximo de liberdade que nós temos ao assinar contratos de adesão, seja com grandes empresas, seja com as empresas públicas, seja com as grandes multinacionais nos contratos de consumo. Então, veja, o emprego, ele não tem uma definição legislativa das funções, de modo que essas funções podem ser alteradas segundo o interesse público e segundo o interesse deliberado pela organização superior da empresa a qual você atua. Existem outras características também que nós vamos ver mais para frente, que o cargo ele possui algumas seguranças muito maiores do que os empregos, muito embora eu conheço pouquíssimas situações de empregar, assim,
na história brasileira, existem mais pessoas que têm cargo público no Brasil que foram demitidos do que empregados públicos que foram demitidos. Uma coisa importante, vou deixar registrado desde já. Quando a gente fala demissão no serviço público, a demissão em direito administrativo é sempre uma demissão por justa causa. Toda vez que você ouvir falar que alguém foi demitido do serviço público, houve necessariamente um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. E assim, ao final, se ficar caracterizado que aquele servidor público cometeu um ato ilícito previsto com previsão na legislação de que aquela conduta causa a sua demissão, ele será demitido após o processo administrativo disciplinar constatar a realização daquela conduta ilícita. No caso de empregados públicos, há uma discussão bem interessante sobre ser demitido por justa causa ou não, mas o empregado público ele pode ser demitido sem justa causa. Na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, existe a possibilidade de demissão sem justa causa. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, a Raquel, ela cansou de ser advogada ganhando 40 mil lá na Petrobras, ela achou pouco, ela foi convidada a trabalhar num organismo internacional ganhando 40 mil dólares por mês, e ela, por causa, sei lá, de vários fatores, mas, por exemplo, esse de trocar uma remuneração de 40 mil reais por 40 mil dólares, ela pede demissão do cargo dela. Ok? Isso é perfeitamente possível. Quem trabalha no serviço privado pode pedir demissão a hora que quiser. No serviço público, vamos imaginar, por exemplo, que isso aconteceu em algumas situações. Eu conheço um caso de uma juíza que pediu ela não quis mais ser juíza porque ela percebeu que ela não gostava de atuar como juíza. Ela largou o cargo de juíza e foi ser advogada. Isso é o caso de uma profissional no Rio de Janeiro. Eu me esqueci o nome dela, eu tive contato com ela há muito tempo atrás. Neste caso, ela não pediu demissão, porque ela tinha um cargo público. O termo técnico ela pediu exoneração. É perfeitamente possível pedir para sair do cargo, e como não houve absolutamente nenhum ilícito, não houve absolutamente nada de errado, não há processo administrativo disciplinar, não há processo administrativo algum. A pessoa simplesmente diz, olha, cansei disso aqui, não quero mais participar disso, não quero mais atuar nessas funções, eu peço a exoneração e vou vender coco na Bahia. Veja, na verdade não precisa nem explicar o motivo. Se a pessoa fala, por motivos pessoais, peço exoneração, estou saindo, aqui está a minha carta de exoneração. Não tem problema nenhum. O termo técnico para se demitir no serviço público, no cargo, é exoneração. No serviço privado ou nos empregos, o nome que a gente dá é demissão sem justa causa. Você não precisa fazer nada de errado para sair, e você não precisa dizer que você está saindo porque viu alguma coisa de errado. Você pode simplesmente dizer assim, eu não quero mais estar aqui por motivos pessoais, eu deixo o cargo, eu me exonero. Você não precisa explicar. Pode explicar? Pode dar motivo? Claro que sim, mas como se trata às vezes de uma decisão pessoal, você pode dizer, olha, por motivos pessoais estou saindo. Mas pode também dizer o seguinte, olha, por motivos pessoais, aliás, como eu passei um concurso público para juiz, eu estou pedindo exoneração aqui do meu cargo de policial federal. Isso vive acontecendo. Você pede exoneração, você sai desta carreira, desse cargo público, porque você passou num concurso em um outro cargo que é mais adequado à sua vocação pessoal. Isso é perfeitamente possível, é o que sempre acontece. Não sei se... Não há nenhuma questão aqui no roteiro. Tudo bem até aqui? Podemos dar continuidade à discussão? E, finalmente, aqui, identificação, ou seja, função. Vamos lá. Todo cargo exerce funções, todo emprego exerce funções. Existem funções que são exercidas independentemente de cargo ou emprego. Faltou fazer faltou colocar aqui o compartilhamento de tela.
E eu até coloquei aqui para vocês que há pessoas sem cargo ou emprego que realizam funções públicas e os exemplos clássicos, membro do Conselho de Sentença e mesário eleitoral. Essas pessoas exercem função pública inegável, mas não são remuneradas e exercem isso de maneira transitória, não há cargo ou nem emprego. E também acho que é interessante aqui a gente falar sobre classe, carreira, quadro e lotação. Eu estou sem... Eu estou sem papel sulfite aqui. E vamos ver se eu... Talvez eu consiga... Eu tenho um caderno aqui que me ajuda. Então, o caderno do meu filho vai me ajudar. Vamos lá. Primeiro, o que é classe no serviço público? Aqui eu estou falando de cargos, tá bom? Não estou falando de empregos. Classe é a padronização de funções e de vencimentos, ou seja, a ideia é todo mundo que passou no mesmo concurso pertence à mesma classe, ou todas as funções de ensino médio, todas as funções com mesma remuneração devem estar classificados na mesma situação. A classe, ou as classes agrupam cargos públicos semelhantes ou muito semelhantes, para os quais se exige formação acadêmica idêntica ou similar e que coincidam direitos, deveres, responsabilidades e vencimentos básicos. Exemplo, classe dos serventuários de justiça, classe dos escreventes, classe dos escrivães, classe dos oficiais de justiça, classe dos juízes. Classe tem a ver com a identificação de uma categoria de servidores. Vamos imaginar assim que nós temos no serviço, no Poder Judiciário, nós temos pelo menos duas classes dentro da secretaria ou da vara. Nós temos a classe dos técnicos e nós temos a classe dos analistas, ou seja, é perfeitamente possível que haja... nada impede que estejam na mesma classe oficiais de justiça e técnicos judiciários, porque a formação exigida é a mesma, o concurso, o grau de dificuldade é o mesmo, os temas envolvidos são os mesmos e a remuneração costuma ser próxima. Antigamente o pessoal gostava de falar que, assim, pertencem à mesma classe o motorista do transporte público e o cobrador, né, o trocador de dinheiro do transporte público, ou seja, duas pessoas, e também o fiscal de garagem da empresa de ônibus, empresa pública, eles pertenceriam à mesma classe ou à mesma categoria, né? Não tem uma categoria dos motoristas, uma categoria ou uma classe dos cobradores, dos trocadores de ônibus e uma classe dos fiscais de garagem. A classe é importante para que haja a possibilidade de, se uma pessoa não tiver condições de exercer as suas funções, por exemplo, um oficial de justiça que ele é alguém que precisa ir atrás do réu, e ele vai, assim, ele precisa se locomover. Se essa pessoa, por acaso, por algum motivo, por alguma tragédia, não tem mais condição de se locomover, não pode mais haver mobilidade, sei lá, houve um acidente terrível e essa pessoa acaba condenada a uma cadeira de rodas. Ele não tem mais, assim, a perda da mobilidade é muito complicado para ele continuar sendo oficial de justiça, mas por ele estar numa classe que comporta outros cargos, é possível haver a readaptação dele a um outro cargo. Por exemplo, ele pode atuar não mais como oficial de justiça, mas como alguém que atua na administração dos oficiais de justiça, ou mesmo alguém que trabalhe como assistente, como técnico judiciário numa determinada vara. Não há nenhum problema em fazer essa readaptação, porque naquela situação ele não tem mais que se locomover como condição necessária para a sua atuação. É perfeitamente possível que, naquele exemplo clássico, que não é mais assim, não funciona mais, mas dá para entender, se por acaso um motorista de ônibus ele não pode mais agir porque ele perdeu a mobilidade das pernas, nada impede que ele seja readaptado para atuar como cobrador ou mesmo como fiscal de garagem, porque ele poderá atuar, ele poderá manter o cargo público exercendo as funções daquela situação, daquele novo cargo. É perfeitamente possível identificar as
o grupo de servidores da justiça segundo classes distintas. Com relação à classe dos juízes, os juízes eles estão numa classe única. Não há no judiciário nenhum outro cargo que possa ser identificado na mesma classe. Assim, embora seja muito comum nós equipararmos juízes a promotores, os juízes pertencem a um determinado órgão, que é o judiciário, e os promotores pertencem a um outro órgão, que é o Ministério Público, e não há possibilidade de você fazer a mobilidade de cargos de um órgão independente para outro órgão independente. Então, não há possibilidade de um juiz, um belo momento, se readaptar para promotor ou vice-versa. A classe precisa necessariamente estar dentro da mesma pessoa jurídica e precisa também estar dentro do mesmo poder, do mesmo órgão independente, porque, afinal de contas, as suas funções também devem ser relacionadas. Carreira tem a ver com o desenvolvimento do cargo, né? Carreira, na verdade, tem a ver com a ideia de progresso ou de progressão do servidor público na sua vida profissional. E também ela é chamada de série de classes. A carreira se refere a mais de uma classe, ou de atividades idênticas ou correlacionadas, e aqui a principal característica. A carreira tem uma disposição hierárquica escalonada, elevando-se da classe inferior para a superior ou do cargo inferior para o superior. O servidor público, ele, quando passa no concurso, ele sempre entra na carreira pelo cargo inferior ou pela classe inferior e por promoção, e aí há várias formas de promoção, por exemplo, mérito, por exemplo, antiguidade, ele ascende até a classe superior, aumentando a sua responsabilidade e a sua remuneração na medida de sua progressão funcional, certo? E é muito comum que haja cargos isolados sem carreira, ou não há... existem cargos que a pessoa passa no concurso e continua naquele cargo a vida toda, porque aquele cargo não tem um cargo acima. Mas, assim, quem costuma fazer o curso de Direito costuma gostar da possibilidade de pensar na carreira de juiz, ou na carreira de promotor, ou na carreira de delegado, na carreira de defensor, e a progressão, a cargo, a carreira. Um momentinho só, por favor. Não? Desculpa, gente, eu estou em casa e houve aqui uma pergunta que eu não soube responder, vocês me perdoem. Voltando, o juiz, ele quando passa no concurso, gente, não existe concurso para desembargador, tá? É preciso que você passe um concurso para juiz de direito e você inicia a sua carreira como juiz substituto, se eu não estou enganado, e após a sua confirmação no cargo, você pode ascender ao cargo de juiz auxiliar. Gente, por favor, se eu estiver errando nos cargos, vocês me perdoem, mas é apenas para entender que é uma progressão. Deste cargo de juiz substituto ou juiz auxiliar, você passa para juiz titular, você passa para um outro cargo, eu não vou... me perdoem, eu não vou lembrar agora, e é possível que ao longo da carreira você ascenda para desembargador. Mas é uma coisa importante, eu vou terminar aqui, depois eu faço um desenho para explicar. Existe também a ideia de quadro, ou seja, conjunto de cargos fixados para cada órgão ou entidade públicos. O quadro identifica a quantidade total de agentes de certo órgão ou entidade. E há quadros permanentes provisórios, mas o normal, o comum é quadro permanente, ou seja, nós sabemos quantos cargos existem, sabendo quais são os quadros daquela instituição, ou daquela entidade, ou daquele poder. E lotação é a definição dos locais e repartições onde os agentes devem exercer as suas atividades. Quadro é o conjunto de cargos e lotação é a definição numérica. Ele tem uma relação muito grande aqui, muito forte, porque a gente sabe quantos servidores públicos nós temos, ou seja, qual é a lotação, é o número de servidores públicos, e nós sabemos que o quadro, ele sempre, veja, a lotação, ela sempre se dá no número até o número total de quadros. Se nós temos, acho que agora eu vou precisar descompartilhar a tela de novo, para que vocês me vejam. Espero que vocês estejam me vendo. Vamos
Vamos imaginar que isso aqui é... Vamos imaginar que isso aqui é uma pirâmide dos cargos de juiz aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Gente, eu não faço a menor ideia dos números, tá? Mas vamos imaginar que aqui no estado de São Paulo nós tenhamos 2.000 vagas. Acho que vocês não conseguem enxergar. Gente, na verdade é muito maior que isso, tá? Na verdade é muito maior que isso, mas eu estou usando o exemplo. Vamos imaginar que num tribunal de justiça qualquer, nós tenhamos esta estrutura aqui hierárquica, e nós temos aqui a identificação dos quadros de juiz de direito nesse tribunal de justiça. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma estrutura mostrando que nós temos, nós temos uma estrutura de 2.000 vagas de juiz substituto, 1.000 vagas de juiz auxiliar, 500 vagas de juiz titular e 50 vagas de desembargador, ok? Gente, completamente hipotética essa ideia, tá bom? E vocês sabem que o dever do poder público é atuar adequadamente, com eficiência, e imagina-se que se há um cargo público, este cargo precisa ter alguém lá exercendo a função. Não faz sentido que o poder público atue com eficiência, com pouca gente trabalhando. Se a lei determina que haja 3.500... Veja, nós temos aqui, neste caso, somando tudo, 3.550 vagas. O que significa que, se por acaso no final do ano o presidente do Tribunal de Justiça manda um ofício lá para o RH, prezado RH, eu quero saber quais são os nossos quadros e a nossa lotação. Ele recebe uma resposta dizendo assim: excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, informamos que nós temos um quadro, nossos quadros é de 3.550 juízes, divididos em 2.000 vagas aqui embaixo, depois 1.000, depois 550, e esses são os nossos quadros, dos quais estão lotados 1.500, 500, 250. Então, veja, nesse meu exemplo aqui, desculpa se estiver ruimzinho, eu estou falando o seguinte: nós temos quadros de 2.000 juízes, e esse quadro aqui, 1.500, é a lotação dele. O que significa dizer que nós temos 2.000 vagas e dos nossos quadros nós temos 2.000 postos, 2.000 cargos de juízes e há 1.500 cargos lotados. Significa que há 1.500 juízes aqui nessa posição. Ou seja, se nós temos aqui no piso da carreira 500 vagas ou 500 cargos vagos, significa que há o dever institucional de abrir um concurso público para lotar estas 500 vagas. Vocês entenderam essa matemática? Significa... Veja, vamos imaginar uma situação diferente. Vamos imaginar que o RH do tribunal disse que aqui embaixo, no piso, os quadros são de 2.000 juízes e esses 2.000 cargos de juízes estão lotados. Significa que aqui embaixo, no piso da carreira, não há vaga para mais juiz. Os 2.000 cargos estão lotados, estão cheios. Cargo lotado ou lotação de cargo significa que há alguém no cargo, ou seja, alguém está atuando, alguém está exercendo a função. Se aqui, veja, concurso público é para preenchimento de cargos, aqui embaixo não existe concurso para juiz titular, não existe concurso para desembargador, só existe concurso para juiz substituto, só existe concurso para chão de fábrica, tá? Você entra na carreira sempre por baixo e ascende na carreira. O cargo de início, o concurso público é para cá. Se por acaso nós temos 2.000 cargos de juiz e os 2.000 cargos estão cheios, Raquel, não sei se você está aí ainda, dá para fazer concurso público numa situação em que há 2.000 cargos de juiz substituto e nós temos 2.000 juízes substitutos nesses cargos? Não. Exatamente, não dá. Mas vamos imaginar que aqui acima nós temos 1.000 vagas, nós temos os nossos quadros
1.000 cargos de juiz, juiz aqui não substituto, juiz auxiliar, sei lá, e dos quais nós temos 500 cargos lotados. A nossa lotação é de 500. Ou seja, nós temos vaga para 500 juízes aqui nesse estágio da carreira. Como é que a gente faz para preencher esses 500 cargos que estão vagos, Raquel? Por meio de concurso. A gente vai chamar pessoas que não são juízes para fazer esse concurso? Sim. Não. Fala não. Não, mas... Isso aí, Raquel, exatamente. Não, e por que não? Porque, veja, concurso público para carreira, qualquer que seja, não existe concurso para você... vou dar um exemplo legal. Você já ouviu falar... Você sabe quais são as patentes no Exército Brasileiro? Não. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas começa em tenente, depois é capitão, depois é major, depois é coronel ou tenente-coronel e depois é general. Não existe possibilidade jurídica de você passar no concurso público nas agulhas negras e sair de lá capitão. Você passou no concurso público, você entra na carreira do Exército como tenente. Ainda que você seja o maior tenente do mundo, você não vira capitão na hora. Isso é filme dos Estados Unidos, o cara no escudo, né? Ele entra para o serviço militar e já é capitão, não tem jeito. Começa como tenente e vai até general. Mas para ele sair de tenente e ir para capitão, veja, aliás, só é possível ser capitão alguém que já foi tenente. Não existe concurso público para capitão. Não existe concurso público para juiz titular. Não existe concurso público para desembargador. Só é possível ser desembargador quem for juiz titular. Só é possível ser general quem é coronel hoje. Nenhum major consegue ser general antes de ser coronel. Esta é a regra do jogo. Ninguém consegue ser desembargador sem ser juiz titular antes. E ninguém consegue ser juiz titular sem antes ter passado pelo cargo de juiz auxiliar e ter passado no concurso de juiz substituto. O único jeito de entrar na carreira de juiz é como juiz substituto. Então, se não tiver vaga de juiz substituto, porque todas as vagas de juiz substituto estão lotadas, só tem um jeito. É preciso progredir a carreira. Ou seja, se nós temos 500 vagas aqui em cima na carreira, é preciso escolher dentre esses 2.000, 500 para subir para cá. E assim que esses 500 subirem para cá, vai acontecer a mágica da matemática. Havia 2.000 pessoas aqui lotadas nos cargos, e com esta progressão de 500 pessoas aqui para cima, vai abrir concurso para 500 juízes para cá. Assim que 500 tenentes viraram capitão, abre 500 vagas para um concurso público para novos tenentes. Eu consegui me explicar, Raquel? Se eu não conseguir, eu falo tudo de novo, eu explico de outro jeito, mas deu certo? Professor, agora eu entendi, eu fiquei confusa. Beleza. Muito obrigada. Beleza, então veja, se a lotação estiver esgotada, ou seja, nós temos 2.000 cargos e estão lotados, não dá para abrir concurso. Porém, acontece de pessoas aqui acima pedirem aposentadoria, certo? Assim, é algo que eu preciso deixar muito claro para vocês. Não existe aqui no topo da carreira 2.000 cargos de desembargador. Todo mundo aqui, tem 2.000 pessoas que entraram aqui na carreira, certo? Ao longo de não sei quantos anos, nós vamos ter aqui gente que vai ser desembargador. E só dá para... Veja, nesse caso aqui, há 50 vagas de desembargador. Então, só dá para algum desses caras aqui ser desembargador quando esses caras aqui ou se aposentarem, ou pedirem para sair por qualquer motivo, ou vierem, sei lá, a falecer, não sei. Só é possível algum desses 500 entrar aqui por meio de um concurso interno, por progressão por antiguidade, progressão por mérito, mas é preciso que haja vaga aqui. Não existe, assim, nem todo mundo que entrou aqui chega até aqui em cima. É muito provável que ele saia da carreira
antes de virar desembargador. É muito provável que a grande maioria dos militares se aposente sem ter chegado ao cargo de general, porque durante a carreira dele, talvez não tenha havido cargo vago de general para os coronéis ascenderem ao posto de general. Conheço pessoas assim que estão na carreira da magistratura há muito tempo e, apesar de estarem na carreira há muito tempo, não conseguem ascender além de juiz titular. Eu não estou dizendo que isso é um problema, que isso é uma complicação, eu estou dizendo apenas que é uma impossibilidade lógica e matemática. Se há apenas 50 vagas aqui acima, enquanto essas vagas estiverem lotadas, quem está abaixo não tem nem como pleitear subir. Me fiz entender? Raquel? Fez sim, professor. Beleza. Então, veja, nós temos a definição de quadros, mas pelo horário, eu vou dar continuidade, eu vou retomar este ponto na próxima aula, ou seja, a próxima aula a gente continua a partir deste ponto, para deixar tudo bem explicado. Gente, pelo horário eu já encerro a aula, e se eu por acaso não fui preciso, a gente retoma isso na quinta-feira às 8 da manhã. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até quinta-feira.